Jesus, amém? Vocês estão bem? Lindo dia, lindo culto, linda igreja, maravilhoso, amém? Queria convidar você a permanecer aqui onde nós estamos, diante do Senhor, do Espírito de Deus, meditando na palavra dele, amém? Convido você a ler comigo o Evangelho, e hoje nós vamos lá em Isaías. Nós vamos ler o capítulo 11 de Isaías e vamos ler os versos de 1 a 9, de um trecho, de um momento da palavra de Deus que diz sobre isso que estamos vivendo. Isaías 11, a partir do verso 1. Partilhar a palavra nos dada pelo Espírito de Deus é uma honra imerecida, mas é o Senhor que nos chama, amém? Encontrou aí? Isaías 11, 1. Amém. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, mas não decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O bebê brincará perto do esconderijo da cobra, e o recém-desmamado colocará a mão no ninho da víbora. Mas ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E assim eu creio e profetizo em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, como presente daquilo que Ele espera para ser adorado. Eu sempre lembro, comemoro, nós estamos no nosso último encontro do advento desse ano, nosso quarto culto nesse mesmo tema, e outra oportunidade de celebrar o anúncio do nosso Salvador, da vinda do nosso Salvador até nós. E nós temos hoje, nesse dia, outro personagem que não pode de maneira nenhuma ficar de fora de uma celebração de advento. Quem? Isaías. Isaías é outra obrigação nossa. Por quê? Porque se João Batista, como nós vimos semana passada, foi o anúncio antecipando a vinda do Senhor, um pouco tempo antes dele vir. Vocês sabem que João era só 6 meses mais velho que o Senhor, e o ministério dos dois foi meio assim perto, né? Então João Batista anunciou a vinda do Salvador, um pouco tempo dele já estava ali. Isaías não, Isaías foi o advento, ele foi a voz que anunciou que ele viria 700 anos antes dele vir. Ele também anunciou, por isso que eu digo que ele é uma obrigação. Aliás, 700 anos ele anunciou o Salvador e anunciou também João, porque quando os fariseus chegaram em João Batista para perguntar: para quem você é? Lembra disso? A resposta foi o quê? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto anunciando o Salvador. Essa frase não é de João, ela é de Isaías. No capítulo 40 de Isaías, verso 3, ele diz: voz do que clama do deserto, diga, preparem o caminho para o Senhor, porque Ele está chegando. Então Isaías é esse fundo. Isaías, o profeta Isaías, foi a caneta usada por Deus para ser advento, para anunciar que o Salvador viria. E hoje eu quero ser bem didático com vocês, vou explicar esse momento importante. Ele foi o primeiro a dizer aquilo que a nossa irmã leu aqui, Isaías capítulo 9, a partir do 6. Ele diz então: pois um menino nos nasceu. Isaías foi o primeiro a anunciar isso. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isaías diz: o seu governo e a sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre, e será o zelo do Senhor que vai fazer tudo isso, é o amor de Deus por nós que vai fazer tudo isso. Veja, esse negócio de advento é algo muito antigo, quer dizer, ele já é, o anúncio de que o Senhor viria já é de muito tempo, não é de agora. Então é muito importante esse período, e hoje nós vamos então celebrar o quarto e último encontro, sendo conduzidos por Isaías, e aqui tem algo muito singular, algo muito forte, algo muito específico no anúncio dele sobre a vinda do Senhor. O quê? Que ele viria para governar. Isaías, quando anuncia a vinda do Senhor, no nascimento do nosso Salvador, ele diz: ele vai vir, e ele vai vir para governar. E eu quero hoje, porque isso para Isaías, e para ele, para você entender, o mundo não estava, aliás, bem mal. No tempo de Isaías a coisa não estava, e por essa razão, ele diz que Deus enviaria a salvação para esse mundo do céu. Aqui na terra não tinha jeito, tinha que vir do céu, e ele viria para estabelecer um novo governo aqui na terra. Essa é a razão da vinda dele. A vinda do Salvador significaria um renovo. Ele diz isso claramente. Um renovo, é um recomeço. Por isso ele diz: o governo estará sobre os seus ombros e ele vai ser completamente diferente de tudo que vocês conhecem. É isso que ele vai vir fazer. E essa informação que Isaías nos traz aqui sobre a vinda do Senhor é para lá de relevante. Por quê? Porque o governo no mundo no tempo dele, aliás, infelizmente até hoje, está na mão dos seres humanos. São os seres humanos que ditam as regras. E por isso a primeira promessa de que o Messias viria, o Salvador nos alcançaria, a primeira promessa do advento seria que ele viria para governar. Esse é o papel dele. Isaías, aliás, aqui tinha toda a razão. Porque quando Jesus vem, quando ele nasce e ele inicia o seu ministério, em Marcos capítulo 1, no primeiro momento, ele foi para a Galileia e começou a pregar. A primeira coisa que ele diz: Jesus foi para a Galileia, Marcos 1,14, proclamando as boas novas, o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, Isaías profetizou e a profecia se cumpriu, porque foi isso que o Senhor veio fazer. A vinda de Jesus, então, veio para quê? Implantar o reino de Deus. É um cumprimento de uma promessa. E governo aqui, reino de Deus, aliás, aqui significa governo. O que é um reino? Pensa comigo. Para muita gente por aí, reino tem a ver com lugar geográfico, né? Ali é um reino. Para muita gente, reino é um lugar tão distante, né? Para o Shurek, não é um lugar tão... Um reino tão... Para muita gente é um lugar, mas para o Senhor não é um lugar. Reino para ele é outra coisa. Reino, na Bíblia Sagrada, por exemplo, Lucas 18, a partir do versículo 20, diz assim, ó: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, o Senhor respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vocês não podem dizer ele está aqui ou ele está ali, pois o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Você não entendeu o que é reino? Se ele vem governar, você tem que entender o que é reino para ele. Reino não é um lugar, é uma coisa diferente. Para Deus, reino não pode se resumir a um lugar. Por quê? Porque ele é um Deus onipresente, ué. Se Deus vai governar num reino e ele é onipresente, significa que ele está em todos os lugares. Então o reino de Deus não pode se resumir a um único lugar. Então para Deus, reino é outra coisa. O que é reino para Deus? Para Deus, reino é um conjunto de súditos que aceitam ser governados por um rei. Isso é um reino. No coração do Senhor, reino de Deus é a reunião de um povo que se submete e aceita que ele seja Senhor, que ele mande, que ele governe todas as coisas. Para Deus isso é reino. Tem reino de Deus aqui nessa manhã? Nós que celebramos, mais uma vez, a vinda do nosso Salvador, nós temos que saber que ele veio para salvar. Mas veja, salvação terá quem permitir que ele governe a sua vida, senão não tem. Porque o assunto de Isaías no anúncio do advento é governo. Ele vem para governar. Então salvação somente se o governo for dele. Aliás, eu lembro você que você já sabe, no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não obedecem ao que eu mando?
Vocês dizem que são meus súditos, porque vocês estão dizendo que eu sou o Senhor. Quer dizer, eu governo, que eu mando. Mas o que adianta eu mandar se vocês não obedecem o que eu mando? Que súdito é esse? Que reino é esse que vocês têm dentro de vocês? Essa é a questão. Não adianta dizer somente, tem que permitir que Ele governe como Senhor absoluto da nossa vida, porque Senhor é isso, Senhor é alguém que governa. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, porque a verdade mesmo, verdadeira, é que tudo isso, a razão de tudo isso é uma só. Em Gênesis 1, a partir do verso 26, diz que, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui tem um projeto. Inicialmente, Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, e Deus fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e para esse humano Ele deu uma tarefa meio especial, Ele deu autoridade sobre toda a criação. Por que Deus fez isso? Pensa comigo, por que toda a confiança no ser humano? Sabe por quê? Porque quem iria governar, quem ia dar a ordem, quem ia mandar, seria o próprio Deus, e não o ser humano. E aí Deus iria governar, e o ser humano seria um cuidador de tudo, uma espécie de um jardineiro, porque está escrito em Gênesis 2,15, que o Senhor Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Quem governa? Deus. O ser humano é um cargo de confiança para cuidar da criação. Presta atenção. Infelizmente, você sabe que as coisas desandaram, né? Por quê? Porque o ser humano cedeu aos encantos de poder, aos encantos de cobiça dos olhos, do prazer, e por isso quis assumir o governo, ele mesmo. Quis começar a governar a sua vida e o mundo à sua volta. Está entendendo aqui o problema? E aí, o ser humano caiu e quis ser rei da sua vida e do mundo, quis que as coisas fossem como ele quisesse, que ele mandasse, e a partir de então, toda a criação está sujeita ao governo humano e lógico, não de Deus. Quantos conseguem compreender isso? Você está compreendendo isso? Diga glória a Deus aí. Eu estou sendo bem didático hoje, né? Está chato? Não. Eu quero que você entenda isso, o que o Senhor veio e por que ele veio. Assim foi desde então, esse governo indevido. E não é desconhecido de nenhum de vocês o fato de que o Senhor nunca desistiu do programa de governo que ele inicialmente estabelecera lá. Que programa? Deus como Senhor, Criador e governante de tudo, Deus como governador de todas as coisas, e o ser humano como alguém cheio de temor do Senhor. O ser humano como alguém que obedecia ao que o rei mandasse. O ser humano como alguém que admitia que Deus só Ele pode ser, porque se assim fosse, o ser humano seria incumbido de a confiança de ser um cuidador assim da criação. Mas para isso o governo tem que ser de Deus. Por que você acha que o ser humano destrói tudo? O tempo todo? Porque quem governa é Ele. Então presta atenção no que Isaías vem nos dar nessa manhã, querido, em nome de Jesus. Esse é o programa de governo, e mesmo que a queda houve, Deus sempre veio, e Ele tomou, e Ele nunca desistiu de restabelecer aquele programa de governo que Ele estabeleceu na terra. E esse é o anúncio de Isaías para o nosso advento, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará de novo sobre os seus ombros, e Ele trará uma oportunidade de um novo tempo para a terra. Num novo tempo para a humanidade, de um novo tempo para a tua vida. Aqui está o anúncio. Então, para Isaías, esse anúncio não tem nada de acaso. Por quê? Porque depois de tanto tempo, após a queda da humanidade, as coisas e o mundo estavam aquela beleza, né? Estava aquela coisa linda. Só para vocês terem uma ideia, no tempo de Isaías, nós já tínhamos 300 anos de monarquia em Israel. 300 anos. Porque o primeiro rei foi Saul, você sabe disso, né? Então, desde Saul foi aquele rei que o povo insistiu, porque quem governava era Deus através dos juízes, depois vem os profetas, e quem governava era Deus, quem mandava era o Senhor. Mas aí o povo falou, não, nós queremos um rei humano. E o Senhor ficou profundamente incomodado. Diga para ele, Samuel, que quem é rei dele sou eu, o Senhor. Não, mas nós queremos um rei humano. E Samuel insistiu, o Senhor falou, então dá um rei para eles. Saul foi o primeiro, o segundo foi Davi, você sabe disso. Mas depois veio um rei depois do outro, um rei pior do que o outro,
E chegando no tempo de Isaías, o governo humano ia de mal a pior, as coisas tinham desandado de uma forma horrorosa, e assim esse humano precisava ser destronado para que o governo fosse de Deus novamente, e foi assim que nós chegamos no capítulo 11, porque aqui está estabelecido esse novo governo. É isso que nós lemos aqui. O capítulo 11 é um programa de governo, porque para ele, se o fracasso do governo humano em Israel era um fato, se deu realmente errado, a antiga promessa que existia sobre a descendência de Davi, porque Deus prometeu no primeiro livro de Samuel que daria a Davi a descendência de todo o governo, sempre um descendente dele estaria no trono, mas essa descendência prometida por Deus tinha desandado completamente, e por isso Deus viria e daria um novo rei, um rei perfeito, um rei cheio do Espírito Santo, de sabedoria e entendimento, que governará no temor e na obediência do Senhor, com alegria e prazer. Crente tem que entender um dia que ele é crente, então ele é alegre, ele tem que parar de chorar, infelizmente, começar a dar risada, a glorificar o nome do Senhor, porque ele governa para a nossa alegria. Presta atenção aqui. Por isso nós lemos: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Entenda aqui, quem é Jessé? O pai de Davi. O pai de Davi. Que Davi, segundo o que entendeu o povo de Israel, foi o melhor rei que já houve. Isso que eles pensavam. Mas vejam, Deus enviaria um novo governante, mas não seria um descendente de Davi. Vamos desmistificar um negócio aqui dentro da igreja evangélica. Não seria um descendente de Davi, muito menos um filho de Davi. Como é que o povo de Israel chamava o Senhor Jesus? Jesus, filho de Davi. Ele falava: eu? É de mim que você está falando? Na verdade, ele falava: vocês estão dizendo que eu sou filho de Davi? Eu sou filho de Davi, vocês acham? Jesus tirava um sarrinho desse negócio. Jesus, filho de Davi, isso aqui não. Porque a promessa aqui de Isaías, do Salvador, não era para um filho de Davi, mas era para um renovo a partir de Jessé. É antes, é um passo atrás, é um recomeço. Eu fiz algo, não deu certo, eu vou voltar lá atrás e vou recomeçar do tronco de Jessé, das raízes de Jessé, vai nascer um novo, um renovo, um recomeço. Então não tem nada de filho de Davi, isso aqui é uma bobagem da teologia, esse povo de, sei lá. Se houve inicialmente uma promessa para a descendência de Davi, mas desandou, Deus, muito fiel, voltou lá atrás, do tronco de Jessé, das suas raízes, suscitou um renovo. Ele recomeça, e ele virá, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu governo será um renovo, porque restaurará o primeiro governo, o primeiro programa de governo de Deus, e quem governa é o Senhor, e se o Senhor governa a minha vida e a tua, sabe quem nós somos? Súditos, tementes e obedientes às suas palavras. E por isso, súdito, o Espírito Santo de Deus, diz o texto, repousará sobre ele, pois isso aqui é o cumprimento da profecia. Quem se lembra aqui de Isaías 61 e Lucas 4, que o Senhor Jesus viu e falou o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É promessa, é cumprimento da promessa, é cumprimento da profecia. O Espírito do Senhor Deus estará sobre mim, portanto, ele virá e ele vai conduzir o governo e a terra, e vai renovar tudo, implantando o reino de Deus. Mas veja, será o Espírito que vai dar sabedoria e entendimento nesse governo, será o Espírito que vai dar o conselho e o poder, o Espírito que vai dar conhecimento de Deus, e por isso onde o Espírito Santo de Deus estiver, haverá temor do Senhor. Porque quem tem o Espírito Santo tem discernimento, quem tem o Espírito Santo conhece o Senhor de verdade, por isso tem que temer, não dá para chegar de qualquer jeito, teme, porque sabe que Ele é Deus soberano, Criador de todas as coisas, e quem tem Espírito de Deus não chega diante dele de qualquer jeito, com temor, não é medo, não é temor, é reverência, mas esse governante vai se inspirar totalmente nesse temor, e por isso ele não será um rei que julgará pela aparência, nem pelo que os outros dizem, mas com temor e retidão julgará os necessitados e abandonados deste mundo, e com justiça tomará decisão em favor dos pobres da terra. Glória a Deus. Tem um programa de governo aqui para você entender. Tem algo que quer reinar sobre a tua vida, você está entendendo isso? E mais, porque as suas armas são diferentes. Esse rei fará justiça não com armas, ele não precisa de tanque de guerra, mas com suas palavras. E as suas palavras serão como um cajado na mão de um pastor, e as suas palavras vão ferir a terra, e com o sopro da sua boca ele vai fazer justiça, e os ímpios vão perecer, com a palavra, diante da palavra de Deus que sai da boca dele. Olha que maravilhoso isso. Será um novo tempo,
porque a marca desse governo será a retidão, ele é reto, não existem caminhos tortuosos, porque a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade será o seu cinturão. Agora veja, a consequência desse governo que virá, é isso que eu estou explicando para você, será que a terra vai viver um novo momento, um novo tempo. É uma coisa nunca imaginada anteriormente que nós vamos viver, porque todas as coisas serão restauradas como o primeiro governo de Deus. A coisa vai voltar lá atrás e vai ser como era. Lá atrás, quando Deus criou todas as coisas, não havia morte. Você sabe, quem estudou o curso de teologia aqui conosco, nós vimos Gênesis, né? Gênesis 1 a 11. Não haveria morte, não tinha morte lá atrás, não tinha violência lá atrás. Não existia nada disso, querido. Ninguém matava ninguém, nem para comer. Por que está aqui? E aí o governo daquele que está por vir, Isaías é cuidador. O leopardo vai se deitar com o bode, o bezerro, pensa na cena do leopardo, olha para o bode e fala, deu fome, né? Não, vai deitar junto com o bode, o bezerro, o leão, o novilho, vão pastar juntos, uma criança pequena os guiará, glória a Deus. Olha que lindo isso. Eu não sei se você, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha, virou vegetariano, com o boi. Glória a Deus. O que é isso? Lembra de Gênesis? Toda a criação se alimentava de frutos e de arbustos e tal, lembra disso? É isso que está sendo dito. É muito simples a razão de tudo isso, que no programa de governo do céu não existe morte de nenhuma espécie, ninguém morre, porque a vida prevalece. O plano de Deus é de vida e não de morte. Ele diz, o bebê brincará no esconderijo da cobra, o recém-desmamado colocará a mão no ninho da víbora, e ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, graças a Deus. Tem povo que conhece o Senhor aqui nessa manhã? Querido, é muito importante. Tem súditos do Rei do Universo aqui nessa manhã? Então fica atento, presta atenção aqui. Você sabe o que significa a palavra súdito? Depois procura no dicionário. Súdito é alguém que se submete à vontade de outro. Isso é um súdito. Eu estou falando aqui de você, tá? Não é de mim não. Súdito é alguém que se submete à vontade de outro, que tem reverência. Súdito é alguém que é subserviente, ou seja, que aceita servir. Súdito é um indivíduo que se submete à vontade do outro, devendo-lhe obediência e respeito. Você entende quem nós somos diante do projeto desse rei que está por vir? Que nós queremos receber? Súditos. Essa palavra não tem masculino e feminino, tá bom? Súditos do rei que está por vir. Isso somos nós. Então, os seus súditos precisam saber que o seu desejo é sempre vir, e ele vem para nos salvar, você sabe disso. Mas salvação para Deus implica que ele comece a governar os nossos dias. Sem governo de Deus não tem salvação, e por óbvio, só vai governar quando nós somos destronados no governo nosso desse mundo, das nossas vidas. E eu digo isso porque tem uns caras e umas minas por aí dizendo que eles têm que dominar porque eles são evangélicos. E se eles governarem, será o próprio Deus que vai estar governando. E eu digo, isso está cheio por aí. Então eu sou evangélico, eu preciso virar presidente, porque aí Deus vai governar. Cuidado com isso, foge disso, porque isso aqui, a procedência é maligna, isso é coisa do próprio diabo. Não cai nessa não. Política é algo legítimo e necessário, todo mundo pode e deve participar, porque isso é muito importante. Entretanto, entenda, Jesus Cristo, o reino de Deus não é baseado em regimes políticos humanos, de interesses humanos. O reino de Deus é outra coisa. Presta atenção, o governo de Deus não se dá em um lugar, em um cargo específico, em lugares, um cargo eletivo em Brasília, não. Reino de Deus precisa ser baseado, antes e acima de qualquer coisa, na transformação, na rendição do coração humano, como nós já ouvimos aqui hoje. Reino de Deus é implantado no coração e não no sistema. E quando estiver no coração, tudo aquilo que for feito será de Deus. E a gente atropela tudo. Se o reino é de Deus, mas Deus é Espírito, Ele vai nos usar para governar, vai. Mas Deus não vai usar a nossa religião, muito menos as nossas ideologias de esquerda, direita, será que o diabo que for. Não. Vai ser usado o nosso coração transformado, e um coração transformado pelo Evangelho não faz nada pelos seus próprios interesses, mas somente pelos interesses do Evangelho de Deus. Corações transformados nos tornam súditos do único Rei de verdade. O conjunto legal do reino de Deus não são humano, tem que ser celestial. A justiça que serve não é nossa, é de Deus, querido. As pessoas dizem
que se assumir o governo, Deus vai governar. Mas como assim? Se a pessoa não permite que Deus governe nem sua própria vida e vive por aí dando vexame na internet? Nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. As pessoas misturam tudo, mas não funciona assim. É necessário separar. Jesus Cristo entrando em Jerusalém, no domingo de Ramos, estava tendo essa mistura toda. E Jesus falou, espera aí, cada coisa é no seu lugar, tá bom? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nós temos que entender, porque o reino de Deus tem que existir antes e acima de tudo, maior do que qualquer reino humano. Ele é superior. O governo de Deus só existe quando são destronados os nossos governos, inclusive os evangélicos. Porque no reino de Deus é empossado antes e acima de tudo, em nosso coração, dentro de nós. E aí eu quero dizer, não é no nosso partido, não é na nossa religião. E quando for dentro de nós, quando for no nosso coração, todas as nossas ações serão baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, aqui que interessa para Deus, e não nos nossos interesses. E eu quero que você tome posse disso, porque eu estou falando de governo aqui, isso é muito importante. Aprenda algo fundamental. Reino de Deus não está num lugar específico. Não é no Brasil, não é em Brasília, não é na nossa igreja. Reino de Deus está onde a vontade de Deus é feita. Lá se faz o reino de Deus. Eu não sei se você lembra, não foi assim que Jesus ensinou? Como é que ele ensinou você a orar? Senhor, venha o teu reino e seja feita. São duas coisas que não separam. Quando você quiser pensar o que é reino, pensa, é a vontade de Deus. Porque o reino se faz onde se faz a vontade dele, não importa onde. Queridos, nessa manhã de advento, nós estamos anunciando a vinda do nosso rei, e ele vem para governar a terra. Esse é o anúncio de Isaías, mas antes precisa governar as nossas vidas, porque para vir um renovo, para que as coisas recomecem em outras bases, para que o reino seja dele, tem que ser feita a vontade dele aqui na terra como é no céu, senão não será o reino de Deus, senão não será o governo do Messias. E nós, eu e você, que estamos aqui nessa manhã, nós que aceitamos, nós somos súditos desse reino. E eu queria que algo que alegrasse muito o teu coração hoje, nesse dia bonito, é saber que se ele for rei, ele vai cuidar do seu reino. Se ele for rei desse reino aí, ele vai cuidar. Compreenda que o rei que serve é um rei que cuida dos seus súditos. E ele é assim, ele se compromete com a tua vida, meu irmão. Ele se compromete com a tua vida, ele vai cuidar, como você já ouviu aqui. E eu gostaria que você se enchesse nessa manhã de alegria e do conhecimento desse rei, porque a plenitude do seu governo está, que todo o seu reino se encha do conhecimento dele, como as águas cobrem o mar. E nós temos que entender esse Senhor, esse rei e esse governo que ele quer estabelecer sobre nossas vidas, para podermos recebê-lo de acordo, amém? E por isso aqui eu quero pensar com você como é que é fazer parte disso. Como é ser súdito do rei que está por vir? Domingo que vem é o nosso culto de Natal, que nós celebramos a vinda dele. Como é que é ser súdito desse reino? E eu vou dizer para você, eu anotei aqui 7, mas eu não posso ser tão, é sacanagem, né? 7, eu vou falar 4, vou pular 3, pode ser? Como é ser súdito desse rei que está por vir? Primeira coisa, sendo um povo cheio do Espírito Santo. Tem súdito aqui nessa manhã? Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Tem alguém que quer ser governado pelos céus aqui nessa manhã e ver tudo fluindo? Então a primeira coisa desse programa de governo de Deus é que nós temos que ser um povo cheio do Espírito Santo. E eu estou dizendo isso porque no Advento de Isaías aqui, nos versos 1 e 2 desse programa de governo, diz que Deus nos dará um governante que será um renovo, é um recomeço de uma nova história, e que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e será o Espírito Santo de Deus que dará sabedoria, será o Espírito que dará entendimento, será o Espírito que dará conselho e poder, o Espírito que dará conhecimento e o temor do Senhor. Você está se atentando aqui, pentecostal? Tá? Qual é a origem de todas as coisas? Presta atenção. Veja como parte desse programa para governar, Deus nos dará um novo governo, um novo governante, e sobre ele fará repousar o Espírito Santo, e em tudo que fizer, será o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Tudo que nós somos, fazemos neste lugar, igreja é fruto do Espírito Santo. Porque da mesma forma, nós que somos súditos desse reino, nós que somos esse povo, que queremos fazer parte do reino de Deus, nós temos que nos render e sermos cheios do Espírito Santo. Isso é uma condição, porque se o plano de governo é conduzido pelo Espírito Santo, na vida dos seus súditos, muito mais ainda. Não tem vida para você se não tiver Espírito Santo. Nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual, Lelê.
Nós não sentimos mais o Espírito Santo de Deus assim na busca das pessoas. Não é que a gente tem que sentir calafrio na espinha, sabe? Não, eu senti um arrepio aqui. Arrepio a gente sente no frio, né? Mas nós temos que ver o Espírito Santo de Deus enchendo o povo de alegria, de autoridade, de temor. Nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual. Mas como é que nós vamos ser frios espirituais se é o Espírito que conduz tudo? Vamos ficar parados, não vai acontecer nada. A igreja vai ficar morna, xoxa, não vai participar. A questão primeira da palavra de Deus é que para receber o que está por vir e alcançar salvação, para aceitar ser súdito do reino que já veio, aliás, que vai voltar, porque você precisa que Jesus voltará, querido, em nome de Jesus, nós precisamos nos render em primeiro lugar à condução do Espírito Santo, em primeiríssimo lugar, porque na vida do povo que tem Deus como rei, quem dá as medidas, quem conduz todas as coisas, quem impulsiona, quem anima, quem consola é o Espírito Santo. Ele é a grande força de todas as coisas. Você não está aqui por acaso, você não foi alcançado por acaso, você não foi salvo por acaso, foi porque tem um Espírito agindo na terra e agindo na tua vida até hoje. Nós temos que compreender isso, que isso é muito importante. E eu, como um bom pentecostal, lendo o livro de Isaías, eu quero afirmar uma coisa para você: não dá para ter vida com Deus, não dá para ser governado pelo Senhor, não dá para alcançar aquilo que o Salvador quer nos dar, não dá para ser súdito do reino de Deus se nós não nos rendemos ao Espírito Santo de Deus. Não dá. Nós temos crescido desde o século XVI num negócio racional tão forte. Diante do rei, nós temos que ter razão. Racional. Nós somos seres racionais. Nós temos que pensar. Porque quem não pensa não serve para Deus. Mas presta atenção, nós temos que ir além. Nós pensamos, nós somos racionais e nós somos mais ainda. Nós não somos só isso. Eu quero que você tome posse, porque hoje em dia, além da razão, porque a razão, aliás, que anda um tanto quanto arrogante, não dá para ser súdito se nós ficarmos só no racional, e nós não vamos viver o renovo, nós não vamos viver o sobrenatural, porque para viver isso é necessário se apossar do Espírito que Isaías disse que estaria sobre o Rei Jesus. O Espírito que estava sobre ele, conduziu todas as coisas, tem que estar sobre nós. Precisa se render, se entregar ao Espírito Santo de Deus, precisa buscar o Espírito Santo de Deus, precisa querer, porque ele sempre tem vindo no nosso meio. Por quê? Porque ele quer fazer morada na nossa vida, neste lugar. E ele tem vindo sim, graças a Deus por isso. Agora presta atenção aqui, Isaías está dizendo outra coisa. A palavra que ele usa aqui é muito importante, porque ele diz que o Espírito repousará sobre ele, ele estará sobre ele permanecerá nele, nele ele fará habitação. É isso que está sendo dito aqui, e eu quero que você tome posse disso, porque sobre os seus súditos também é necessário. Não quero. É necessário. Para ser súdito e ser governado pelo rei que está por vir, precisa ter o Espírito Santo de Deus, porque é ele, a gente sabe, e nós somos súditos e sabemos, que ele é o ar que nós respiramos, não é? Isso é importante, ele é o fôlego de vida, ele é que sustenta a vida, e é mesmo, mas veja, para nós, ele é muito mais do que um ar, ele é um vento impetuoso que move todas as coisas. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Ele é muito mais do que esse fôlego, ele é um ar que empurra a tua vida para frente, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele não só faz respirar, ele possibilita uma vida maravilhosa de verdade, uma vida transformada, uma vida liberta. Ele que vem arejando, ele vem alegrando, impulsionando, empurrando você para frente. O Espírito Santo de Deus, sem ele não tem vida. Sem ele é Walking Dead. Nossa, ele anda, né? Esqueceu de mandar deitar, porque já morreu. Entendeu? Espírito Santo, nós temos que buscar, nós temos que tê-lo. É o Espírito Santo que sustenta a vida na terra. E ele não quer ser só o ar que nós respiramos, ele não quer ser só uma manifestação temporária, ele não quer vir sobre nós para fazer a festa das crianças numa obra temporária. Não, ele quer ser morada permanente, querido, em nome de Deus. Sabe aquela palavra que vocês gostam da Shekhinah? Ele quer ser a Shekhinah, a presença permanente de Deus em nossa vida, porque será ele que vai nos capacitar para tudo que nós vamos fazer na terra. Tem súditos do reino aqui? Tem povo do reino de Deus? Tem povo que é reino aqui no seu coração? Então precisa do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda isso. Isso que Isaías está dizendo, ele vai vir e será o Espírito que vai fazer todas as coisas e que vai conduzir tudo. Eu quero que você entenda, saiba que é o Espírito que virá, e é dele que virá a sabedoria, é do Espírito que virá o entendimento, Isaías está dizendo. Será do Espírito que vai vir o conselho. Será que do Espírito que vai vir o poder necessário? Porque ele é o Espírito que dá todo o conhecimento e o temor do Senhor. Ele nos ensina a temer Deus. Por isso toda falta de reverência diante de Deus é falta do Espírito Santo.
Toda palavra dita indevidamente contra o Senhor é blasfêmia. Contra quem? Contra o Senhor, não contra o Espírito Santo. Entenda como é importante isso, querido, porque nós somos um povo diferente de tudo que há por aí. Porque nós não somos guiados pela razão somente. É a razão, mas acima de tudo tem o Espírito Santo. E como tem o Espírito Santo, é Ele inclusive que nos impede aqui dentro de nós de ter essa busca desenfreada por poder, de colocar dentro de nós essa busca por ganância, enriquecimento, prestígio pessoal, aplausos. Quem repreende isso dentro de nós é a presença do Espírito Santo de Deus, que nos faz humilde e nos render ao projeto dele. Em nome de Jesus, amém? Então que nesse advento nós possamos receber o Senhor como súditos verdadeiros que se submetem ao seu governo. Senão nós estamos perdendo tempo. E para isso, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus e Ele que nos dará tudo que nós precisamos para estar diante dele, em nome de Jesus. Amém? Compreendeu? Primeira, segunda, como é ser súdito do reino que está por vir, desse rei que vem sobre nós, como é? Segunda coisa, sendo um povo que não se ilude com aparências nem com palavra bonita, mas busca o tempo todo a justiça do reino de Deus, tendo compromisso com os pobres e com os necessitados. Se a primeira coisa que nós temos é que nós somos o povo guiados inteiramente pelo Espírito Santo de Deus, a segunda coisa é que nós somos um povo que não se ilude com conversa mole, aparências e palavras bonitas, mas nós temos compromisso com a justiça do reino de Deus, e nós sim temos compromisso com os pobres e com quem é necessitado. E eu estou dizendo isso porque no programinha de governo aqui está escrito nos versos 3 e 4, que ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisão em favor dos pobres. Em nome de Jesus. Não foge disso aqui não. Onde existem súditos desse novo tempo, o Espírito vem e conduz tudo. E se tem a temor do Senhor. E povo que é conduzido pelo temor do Senhor sabe que o seu compromisso é com a justiça do reino de Deus. E presta atenção, o rei virá para governar, mas não fará isso como é normal por aí não, porque ele não julga pelas aparências, ele não julga pelo que os outros dizem, mas ele julga pelos valores e os princípios do reino de Deus e da sua justiça. E se for, haverá retidão de quem tem olhos para os necessitados e se levanta para fazer justiça, ajudando os pobres. Eu fiquei pensando se isso está escrito só na minha Bíblia. A Bíblia é desviada. Na tua está escrito isso também? Você leu no telão? Leia na tua Bíblia se está escrito isso. Porque é muito claro isso, sim ou não? É presença de Deus em nós. É o que faz de nós súditos. Eu quero até pedir desculpa, mas estamos anunciando que está por vir. Isaías nos diz aqui que aquele que está por vir virá para governar. E Ele quer governar os nossos dias, a tua vida. E se eu e você queremos ser súditos desse governo, se nós queremos nos submeter ao reino dele, os mesmos princípios desse reino precisam nos guiar. E assim nós vamos recebê-lo, tendo o reino de Deus e a sua justiça como prioridade absoluta na nossa vida, meu irmão, minha irmã. A nossa irmã já falou aqui, né, na palavra de oferta. Eu quero que você tome posse disso. Não foi isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Quem lembra aqui de Mateus, capítulo 6, diz: busquem em primeiro lugar o quê? Os meus interesses, o que eu quero? Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua... Em que lugar? Em que lugar? O que é primeiro? É antes, né? Primeiro é lá atrás? É antes. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto você pode deixar comigo, disse Jesus. Ei, glória a Deus. Um dia o povo de Deus vai entender isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto deixa comigo, que eu me comprometo. E nós temos que tomar posse disso, querido. Se o reino é dele, e tem que ser em primeiro lugar, o nosso interesse, o nosso reino tem que ser destronado. Você compreende isso? Se o reino de Deus prevê, tem que ser em primeiro lugar, cuidar dos necessitados e fazer justiça na vida dos pobres, significa que os meus interesses existem, mas eles não podem vir em primeiro lugar, sim ou não? Estou louco? Capaz. Que bom que o céu é dos loucos, porque gente sã demais me assusta. Em primeiro lugar, o reino dele, fazer justiça no reino, cuidar dos necessitados e dos pobres, e depois deixa que eu te ajudo, querido, em nome de Jesus. Então nós celebramos esse advento hoje, pela caneta de Isaías, e nele nós entendemos que nós somos súditos de um reino que nos dará um novo tempo.
é um reino que vai nos dar um renovo da esperança, e nós vamos poder sonhar com dias melhores. E como súditos desse reino, nós não nos iludimos com aparências. Esse negócio de templo suntuoso e grandioso, e que é tanta luz, mas Espírito Santo de Deus zero. Esses templos que é tão moderno e tão chique, mas Espírito Santo de Deus passou longe, querido, isso não nos ilude. Nós somos o povo que não se ilude com palavras bonitas de quem é governado por si mesmo. Presta atenção pelos seus interesses. Não, nós não. Meu irmão, nós nos comprometemos com a justiça do reino de Deus. Eu estou dando medida da vinda do Senhor para a tua vida, e por isso nós vamos nos envolver com os necessitados e ajudar os pobres da terra. É isso que nós vamos fazer, em nome de... Enquanto eu aqui estiver e você também, se quiser vir, vem, mas nós vamos ter que ajudar esse povo em nome de Jesus. Por quê? Porque é o projeto, é o programa de governo de Deus na tua vida. Ele quer governar você, Ele quer transformar a tua história, a tua casa, tudo, os teus filhos. Mas para Ele governar e controlar, nós temos que ter compromisso com o governo dEle, não com o nosso. É claro, sim ou não? É límpido. Nós vamos fazer. Por quê? É nele que nós buscaremos. E com Ele prometeu, se nós priorizarmos a justiça que Ele quer estabelecer no seu programinha, nossa vida estará completamente guardada por Ele, em nome de Jesus, amém? Ele vai cuidar de todas as outras coisas, e é isso. Amém? Mas a pergunta, como é que é ser súdito do rei que está por vir? Eu vou dizer para você em terceiro lugar, sendo um povo guiado exclusivamente pela palavra de Deus. Terceira medida para você, que eu sei que você vai esquecer, escreve na geladeira, tá bom? Amanhã quando você for, escuta de novo e vai anotando na geladeira assim, ó, porque eu quero que o culto de domingo venha o rei sobre mim, e que ele seja um ano de 2025 completamente guiado pelas mãos do Senhor. Então anota na geladeira, seja um povo guiado exclusivamente pela palavra de Deus. E eu digo isso porque um dos tópicos do programa de governo dos céus aqui está no verso 4, e ele diz o seguinte: com suas palavras, como se fosse um cajado, ele ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. Observe como o governo dos céus, e quem, óbvio, aceita ser súdito desse reino, nele nada será estabelecido com equipamentos de guerra, não tem armas, não é com a força do braço, tudo será através da boca e com os lábios, é com a palavra que o negócio acontece. É com a palavra que é o compromisso. Entenda que para Deus a palavra é um acontecimento na nossa vida. A palavra é um fato que muda as coisas. A palavra não é só um dizer. Para Deus a palavra é uma ferramenta poderosa. Ela é a arma desse rei. A renovação, a recriação virão pela palavra ministrada. É um anúncio que transforma. A arma desse rei é a palavra proferida pelos seus lábios, pela sua boca santa. Isso é um desafio, porque ele diz que a palavra é como um cajado na mão de um pastor, e será o sopro dos seus lábios a força transformadora da vida. Você precisa entender o poder que a palavra tem em você. Por isso que precisa reverenciar a palavra, não pode sair dela um segundo, não pode deixar de prestar atenção, porque ela é isso, ela é essa força transformadora da nossa vida. Porque para esse rei, a palavra e o Espírito Santo de Deus é que são as bases para que o seu governo reto, justo e honesto aconteçam, e ela precisa também ser a base da nossa vida, que somos seus súditos. A palavra e o Espírito. Sem isso não tem Deus, sem isso não tem salvação, sem isso está na igreja para comer esse café da manhã hoje, que não tenho palavras para dizer dele de tão bom. Mas e Deus? Não tem Deus, esquece. Porque precisa de palavra e precisa do Espírito. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda que como súditos desse governo, que vai ser inaugurado esse novo tempo, nós não seremos guiados por nada, nós não seremos guiados por nenhuma necessidade nossa, humana, por interesse de quem quer que seja, meu irmão. Nós somos súditos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que vem e sempre nos dá uma palavra que pode transformar a nossa vida. Essas são as armas desse reino, as armas do nosso reino. E as pessoas têm uma dificuldade danada para a gente entender isso aqui, meu irmão. Anunciamos a vinda do nosso Salvador, e nós vamos aguardá-lo tomando posse e sendo guiados por toda a palavra que tem saído dos seus lábios justos e bons, porque nós somos esse povo do reino, esse povo que segue governado por Ele, em nome de Jesus, amém? Quarta e última coisa, para a tua alegria, como é ser súdito do rei que está por vir? Quarta coisa, sendo um povo humilde, ingênuo, frágil até, porque sabe que o reino dos céus pertence aos pequeninos.
Quarta e última coisa. Como é que nós recebemos o Salvador na nossa vida? Sendo um povo humilde, ingênuo, frágil, porque sabe que o reino dos céus pertence a quem é pequeno. Observa os versos 6 a 9 do programa aqui. Tem uma descrição minuciosa, muito rica, sobre como será a consequência do governo do rei, porque um novo tempo será. Ele virá para nos dar a paz, porque ele é o príncipe da paz, você sabe disso? Ele vai para estabelecer a paz. E toda essa descrição que nós fizemos aqui de animais que vivem juntos, não tem violência, não tem morte, todo mundo se alimentando junto, na verdade, aponta para quê? Para o primeiro programa de governo em Gênesis 2. Ele está voltando lá atrás. O que Deus inicialmente criou, o primeiro escrito de Deus sobre que é o governo dele. Os animais que governados pelos seres humanos se tornaram o quê? Carnívoros. Já estamos no capítulo 9 de Gênesis. Por que os animais são carnívoros? Por que uns matam os outros? Porque o governo é humano. Porque no governo de Deus lá atrás, não. Eles viviam no início todos em paz. E o mais importante, todos serão guiados por uma criança pequena, glória a Deus. E aqui está o segredo da nossa vida, da tua vida. Todos serão guiados por uma criança pequena. Não é criança grande desse aqui já está encapetado, não. É criancinha. Presta atenção aqui. Dizer isso aqui, dizer que no plano de governo de Deus, uma criança pequena vai guiar todas as coisas, é dizer que para Deus, o que tem que guiar o seu povo, os seus súditos, é a humildade, é a ingenuidade, é a fragilidade de quem sabe que não é Deus. É a fragilidade de quem sabe que é um humano limitado, frágil, que não pode todas as coisas, e que abre mão da arrogância. Porque se tem uma coisa que adulto sabe demais, é ser arrogante. Adulto cresce, vai para a escola e acha que se tornou um trem sabido, assim, que sabe de tudo. E não ouve mais ninguém, e não respeita ninguém, e atropela todo mundo. Adulto é um trem chato, eu não sei como é que eu aguento vocês. Porque adulto é arrogante, todos nós. E aí, querido, presta atenção, arrogância, que é coisa de adulto, quando um pequenino vai conduzir e guiar todo mundo, simboliza que no governo dos céus, toda hostilidade, toda prepotência, toda presunção vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Neste lugar não, porque aqui tem um rei governando, e os súditos desse reino são pequeninos, são como crianças pequenas, são humildes, são frágeis. É isso que nós somos em nome de Jesus diante dele. Entenda que entre nós só haverá paz, a violência deste mundo só vai acabar, a injustiça não vai existir, quando o que nos guiar for a medida dos pequenos. O evangelho tem que ser grande, poderoso, exaltado, aplaudido, visto. Tem que ser pequeno, tem que se esvaziar. Para Deus a criança ainda não, a criança é esse estágio que ainda não estabeleceu a diferença, as disputas, sabe? A criança ainda não está começando a aprender a ser invejoso, mas ainda não, é pequenininho, ele fala do bebê, não tem ainda a cobiça que é comum nos adultos, a criança ainda não. Por isso para nós a esperança de um novo tempo vai nascer como um bebê e uma manjedoura revestido num trapos qualquer aí que nós vamos ver semana que vem. Aqui está a nossa esperança. Nossa esperança não vem em marmanjo não, querendo mandar nos outros. Nossa esperança são os bebês, glória a Deus por isso. Meu irmão, você precisa entender aqui o plano. Para Deus, nova vida, nessa nossa vida haverá paz, e a paz vai reinar. Ele é o príncipe da paz. E quando isso vai acontecer? Quando nós formos crianças com toda a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, com a nossa ingenuidade, com a nossa humildade. Para nós que somos súditos do seu reino, nós reconhecemos que a nossa prepotência de achar que nós temos resposta para tudo. Você já percebeu quando uma pessoa pergunta uma coisa para você que você não sabe, você fica envergonhado, desesperado, você é obrigado a ter resposta para tudo? Quem disse que você tem resposta para tudo? Isso é prepotência. A razão humana, a gente acha que vai resolver todas as coisas, a gente acha que a ciência tem resposta para tudo. Quem é a ciência para dizer que tem resposta para tudo? Não, meu irmão, em nome de Jesus, não resolve, nossa arrogância não, essa que diz que nós somos mais fortes, que nós somos melhores, que nós somos maiores do que os outros, não cabe no reino desse rei que está por vir, não cabe nos seus súditos, não, nós somos diferentes. Adulto é ótimo para cobiçar, adulto é ótimo para dividir, para causar violência, guerra, contenda. Adulto é ótimo para destruir o planeta, causando desequilíbrio climático, enchendo o mundo de injustiça, de opressão. Mas para Deus isso não é súdito, para Deus isso não serve. Para Deus a medida é outra, e assim Ele virá.
E é isso que nós estamos anunciando, porque nós estamos no advento. Nós anunciamos que Ele vem. E Ele vai vir para quê, pastor? Para governar as nossas vidas. Você está disposto a permitir que Ele governe a tua vida? Você aceita isso? Em nome de Jesus. Quando Ele vir, o que Ele vai encontrar aqui? Ele vai encontrar um povo que aceita se tornar como criança. E por isso, um povo que é assim, é um povo que onde ele estiver vai ter paz. Não vai ter guerra, vai ter paz. Guerra é o que a gente inventa. Nós vamos ter que... Não tem violência, não tem desrespeito, não tem afronta, não precisa. Quem nos lidera é uma criança. E a visão que serve para nós todos aqui é infantil mesmo. Nós temos que aceitar ser infantis, porque é medida para o reino de Deus, e você tem que tomar posse disso. Não foi por outra razão que Jesus usou uma palavra para agradecer a Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele agradeceu a Deus, ele disse assim, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos grandões, e revelaste aos pequenininhos. Muito obrigado, porque o Senhor tirou desses poderosos e deu a quem não é nada. O reino de Deus não é de quem é poderoso, meu irmão, presta atenção. Tem pequenino do Senhor aqui nessa manhã? Você está triste, sim ou não? Não? Tem gente aqui que aceita ser súdito desse reino? Então, meu irmão, eu termino dizendo para você, vamos anunciar que Ele vai vir. E Ele virá para estar conosco, você crê nisso? Ele vai vir para estar conosco, mas quando Ele vir, Ele vai encontrar súditos aqui, alegres e dispostos a se render a Ele, cheios do Espírito Santo. Plenos do Espírito de Deus, buscando a presença do Espírito Santo o tempo todo, cheios de discernimento, sem se iludir com aparências suntuosas, com palavras bonitas da boca para fora. Um povo que não aceita nada disso, mas se envolve com a justiça do reino de Deus, se comprometendo com os necessitados, ajudando os pobres. Um povo guiado exclusivamente pela palavra de Deus, e por isso aceita ser o menor, porque sabe que no reino desse rei, grande é Ele, e quem mais? Só Ele, mais ninguém, em nome de Jesus. É isso que nós vamos buscar. Ele é grande, por isso nós somos menores. Aqui está a lógica de Isaías, aqui está a lógica do reino para você, aqui está o programa de governo de Deus que vai vir, e Ele vai vir, e esse ano de 2025 na tua vida vai ser uma coisa completamente nova. Eu quero que você receba, porque é profecia sobre tua vida, vai ser algo completamente transformado, e vai ser quando Ele governar, e Ele vai governar quando houver lugar. E quando vai ter lugar? Quando eu me destronar, quando eu abrir mão e deixar que Ele seja o rei. Em nome de Jesus, Ele vem para governar. Na minha oração nessa manhã é que todos nós possamos estar sob o governo da majestade e da soberania dEle, amém? Que esse lugar esteja esse Deus que nos ama, porque Ele vem, e Ele sempre vem, mas Ele vem para algo completamente diferente. Ele vem para fazer de você algo que você nunca, jamais imaginou. E se você crê nisso, para o teu novo ano, eu quero que você aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Você crê? Se levante e adore o Senhor comigo. Glória a Deus. Vamos adorá-lo. Obrigado, meu Deus, pela tua vinda, pela tua soberania. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado pelo teu falar. Obrigado por ferir a terra com as tuas palavras, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença. De onde vem o pulsar que transforma a semente em flor? De onde vem o poder que soprou existência ao pó? De onde vem essa fome que grita por eternidade? De dentro vem, o vento vem, poderoso como as ondas do mar, generoso como o sol da manhã, força que me rasga o peito, fôlego que move a alma, tempestade de amor sobre nós, sua bondade é como chuva, força que me rasga o peito, fôlego que move a alma. De onde vem essa fome que grita por eternidade? De dentro vem, o vento vem, poderoso como as ondas do mar, generoso como o sol da manhã, força que me rasga o peito, fôlego que move a
alma. Tempestade de amor sobre nós, tua bondade é como chuva, força que me rasga o peito, fôlego que move a alma. Glória a Deus. Senhor, nós nessa manhã, Deus, rendidos diante de Ti, queremos orar, Pai. E eu quero orar, Mãe, nessa manhã por todos os Teus filhos e filhas. Eu quero interceder nessa manhã diante do Senhor, diante do Teu Espírito, por essa igreja, Senhor. Por esse ajuntamento de súditos e súditas pelo Teu reino estabelecido aqui nesta manhã. Eu oro e eu profetizo sobre eles, sobre ela, Pai. Que a Tua vinda, Deus, que a Tua estrada, que a Tua manifestação poderosa sobre a vida da Tua filha, do Teu filho, seja algo completamente novo e transformador nesse ano, Pai. Senhor, que um novo tempo, eu profetizo um renovo, Senhor, um recomeço na vida do Teu filho, da Tua filha, Pai. Eu oro mediante esta palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, para dizer que eu creio com todas as minhas forças, Pai, que esse ano o Senhor vai vir, e o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar, e o Senhor vai trazer um novo tempo, Deus, na vida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço nessa manhã, Deus, pela oportunidade de receber este fôlego, esse sopro mais uma vez, da Tua presença em nosso meio. Eu Te agradeço, Espírito de Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de ter o Senhor aqui, junto com o Teu povo, mais uma vez, descendo de forma impetuosa e maravilhosa, para nos dar as medidas daquilo que aprove o Senhor para a nossa vida. Pai, nós recebemos a Tua palavra hoje com alegria, nós recebemos as medidas disso que somos nós, nós queremos Te agradecer por cada uma delas. Pai, receba o Teu povo aqui, a oração dos nossos lábios, Deus, reconhecendo, Deus, que é do Senhor que nós precisamos, é do Teu governo que nós precisamos. Por isso venha, Senhor, venha mais uma vez e governe as nossas vidas. Venha mais uma vez, Senhor, com o Teu poder, com o Teu entendimento, com o Teu conhecimento. Venha, Espírito de Deus, e sopre sobre o lar do Teu filho, sobre o lar da Tua filha, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre o seu trabalho, Deus, sobre a sua vida, sobre tudo, Pai. Venha, Espírito de Deus, sopre de forma impetuosa e faça ser um novo tempo na vida do Teu filho, da Tua filha, Pai. Essa é a minha oração, Pai, a minha oração convicta diante desse Espírito que move essa igreja. Obrigado, Senhor. Seja o Senhor em todo o tempo, o Rei, porque Rei só o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu desejo, ao Teu coração, às Tuas palavras, Senhor, ao Teu querer, à Tua vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Somente a Tua vontade, somente o Teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui, nesta manhã, em nossas vidas, como é aí nos céus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade desse ajuntamento de pessoas guiadas pelos mesmos Espírito nesta manhã, e nós oramos agradecidos por tudo que nós recebemos aqui hoje, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque nós oramos e nos reunimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vida gerando, glória a Deus. Vida plantar, vida colher, vida servir, vida comer, vida partir, vida comer, vida curando, vida soprar, vida caminhar, vida nascer, vida crescer, vida amar, vida cuidar, vida gerando, vida plantar, vida colher, vida servir, vida comer, vida partir, vida viver, vida gerando vida. Poderoso como as ondas do mar, generoso como o sol da manhã, força que me rasga o peito, fôlego que move a alma, tempestades de amor sobre nós, tua bondade é como chuva, força que me rasga o peito, fôlego que move a alma. Poderoso como as ondas do mar, generoso como o sol da manhã, força
Obrigado, Jesus. E as palmas te louvam, Senhor. Os aplausos dos teus súditos engrandecem o teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus.